Dando continuidade ao estudo dos isômeros, vamos ver agora outro tipo de isomeria, a isomeria espacial. Mas antes, o que é isomeria? Isomeria só acontece quando os compostos possuem a mesma fórmula molecular. Então, no caso, aqui eu tenho dois compostos e eles são isômeros. Por quê? Porque ambos possuem a mesma fórmula molecular. O que é essa fórmula molecular? É a quantidade de elementos. Para ficar mais fácil, de letras. Eu tenho 3C. Eu tenho 6H. Eu tenho uma letra O. Então eu possuo a mesma fórmula molecular. Isomeria espacial ou estereoisomeria. Nós já vimos a isomeria plana, agora vamos ver isomeria espacial ou estereoisomeria. Ela pode ser isomeria geométrica ou isomeria óptica. Pode ocorrer. A isomeria geométrica ou espacial tem algumas condições para que ela possa ocorrer. Primeiro, deverá haver dupla ligação entre carbonos. Então, no caso, se não tiver ligação dupla, já não pode ser isômero espacial, vai ser outro tipo de isômero. Os ligantes de cada carbono da dupla devem ser diferentes. Então tem que ter a ligação dupla e os ligantes têm que ser diferentes. Então, para que ocorra isomeria espacial, no caso aqui, a geométrica, precisa ter ligação dupla e os 4 ligantes devem ser diferentes. Como? Assim. Eu tenho carbono com ligação dupla. Eu tenho aqui W, Z, X e Z. É só uma demonstração. Para que seja isômero, o composto seja isômero geométrico, precisa que tenha ligação dupla e os 4 ligantes, ou seja, os ligantes devem ser diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui 4 ligantes nesses 2 carbonos. Para esse carbono, o ligante W tem que ser diferente do Z, ok? Então, para esse carbono, esses 2 têm que ser diferentes. Para esse carbono, que é o segundo da ligação dupla, os ligantes que estão ligados nele também têm que ser diferentes. Então vamos lá. W diferente de Z, X diferente de Y. Lembrando, esse aqui pode ser igual a esse, mas não pode ser igual ao que está ligado ao mesmo carbono. Então atenção, esse carbono, 2 diferentes. Para esse outro carbono, os 2 ligantes também diferentes para cada carbono. Agora, se eu tiver, por exemplo, esse, ele pode ser igual a esse, só não pode ser igual ao ligante do mesmo carbono. E assim para esse carbono também. Nos compostos fechados também acontecem isomeria geométrica. Lembrando que para os ligantes dos carbonos, eu tenho 3 carbonos nesse ciclo. 3 carbonos, 1, 2, 3. A cada 2 carbonos, se eu tiver igual lá em cima, para esse carbono, um elemento, outro ligante, diferentes, e para o outro carbono também diferentes.
Entenderam? Então tem que ser o que? Ligantes diferentes nos fechados. Nos compostos abertos, precisa ter a ligação dupla, certo? Cadeia fechada. Na cadeia aberta, ligação dupla. Na fechada, é só observar entre duas pontas. Se tiver 4 diferentes, já é isômero geométrico, certo? Bayeriana ou Barreriana, fechados. Continuando, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho um composto 1 e 2. Vamos lá. Vamos ver qual deles contém, ou seja, né, faz parte dos isômeros geométricos. Vamos para o composto 1. O composto 1, eu tenho ligação dupla? Tem. Vamos lá. O composto 1, vamos ver agora os ligantes. Para esse carbono, eu tenho um H e eu tenho um CH3. Opa, por enquanto, faz parte da isomeria geométrica. Para o outro carbono, eu tenho um H e outro CH3, ou seja, H diferente de CH3. Para esse carbono, então o composto 1, ele é isômero geométrico. Por quê? Ligação dupla. Para esse carbono, eu tenho ligantes diferentes. Essas duas linhas são diferentes as letras. Para esse outro carbono, essas duas ligações também são diferentes. Falei no exemplo anterior. Esse pode ser igual a esse, mas não pode ser igual ao de baixo. Mesma coisa aqui no outro. Esse pode ser igual a esse, mas não pode ser igual ao que está ligado ao mesmo carbono. Assim acontece no CH3 aqui embaixo. Ó. São iguais, mas é diferente do que está ligado ao carbono que ele está ligado. Então o carbono, o composto 1, ele é isômero geométrico. Por quê? Dupla ligantes diferentes para cada carbono. Vamos para o 2. Vamos lá. Tem a ligação dupla, é o principal, ou seja, você tem que olhar primeiramente isso. Se não tiver, já era. Então o composto 2 tem a ligação dupla, tudo bem, beleza, é geométrico. Agora, continuando. Para esse carbono, eu tenho um H e eu tenho o CH3. Opa! Então eu tenho aqui ligantes diferentes para esse carbono. Próximo carbono, eu tenho ligante H, ligante também H. Opa, são iguais. Então, nesse caso, o composto 2 não é isômero geométrico. Por quê? Em relação a esse carbono, ele possui ligantes diferentes. Para esse carbono, são iguais. Então aqui, ó, já era. Tem que ser os ligantes diferentes. Igual, opa, aqui pode. Não pode ser igual ao de baixo. O item 2 não é isômero geométrico. O 3, vamos lá, é aberto. Opa, ligação tripla. Já era. Tem que ser uma dupla. O 3 também já está fora. Por enquanto é só um. O 4, fechado. Então se é fechado, não precisa ter dupla. Eu vou pegar 2 carbonos. Se eu pegar esse e esse aqui, se não tiver nada aqui é porque tem 2 hidrogênios. Então se tem 2 hidrogênios, vai ficar igual a esse de cima, ó. Tem que ser diferente. Então aqui nesse exemplo, então esse carbono, esse outro carbono dessa outra ponta. Vamos lá, aqui já está demonstrando que eu tenho um H e um CH3. Então para esse carbono também são diferentes. Vamos para o outro. Outro carbono, HCH3. Também são diferentes. Ou seja, o 4 e o 1 são isômeros geométricos. Fechado, você tem que observar, se for diferentes, igual no isômero de cadeia aberta. Isômeros cis e isômeros trans. Vamos lá. Eu falei no exemplo anterior
que esses dois podem ser iguais, pode estar no mesmo plano, por exemplo, para cima, ou pode estar para baixo, mas não pode ser iguais ao que está ligado ao mesmo carbono. Isomeria geométrica cis e trans é como estão esses ligantes, certo? Se eles estão no mesmo plano. Como é o mesmo plano? Em cima e embaixo. Você passa uma linha imaginária aqui, aí eu vou ter em cima e embaixo. Vamos lá. Então aqui nesse exemplo 1, se eu tiver, no caso, dois iguais do mesmo lado, ou seja, no mesmo plano, em cima ou embaixo, eles são cis. Então, isômeros cis, ligantes simples no mesmo plano, ou seja, aqui no caso eu tenho 2H, é o simples, poderia ser o CH3, dependendo do composto. Os 2H estão no mesmo lado, ou seja, estão em cima. E embaixo, ó, CH3, CH3. Então eu tenho aqui HH em cima, mesmo lado, é cis. O que é trans? Planos opostos. Eu tenho um H embaixo e um H em cima. Ou seja, eu passei uma linha aqui, eu tenho em cima e embaixo. Ok? Isômero geométrico cis. Os dois do mesmo lado, ou em cima ou embaixo. Passo uma linha aqui, em cima, os dois H. Passei uma linhazinha aqui embaixo, no meio, aliás. E aí eu tenho aqui em cima o hidrogênio e o outro hidrogênio está aqui embaixo. É trans. Ok? Isso, isômeros abertos com a ligação dupla. Cis no mesmo plano, em cima ou embaixo. Trans em planos diferentes. Um em cima e outro embaixo. Vamos ver aqui, identificar se é cis ou trans. Vamos lá. O item A pode ser também composto fechado, aliás, né? Eu falei só com a ligação dupla, mas também vai ter fechado. Vamos lá. O item A, eu tenho aqui, ó, isômero geométrico. Por quê? Ligação dupla, esse carbono. Ligante, diferente de ligante. Diferentes, ó. Diferentes. Então vamos lá. Se eu passar uma linha aqui embaixo, qual é o mais simples? É o menor. Então o mais simples quem é? Eu tenho aqui, ó, CH3 em cima, CH3 embaixo. Então em lados opostos, em cima e embaixo, vai ser quem? Trans. Viu como é fácil? Item B. Vamos lá, o item B. Eu tenho aqui o composto fechado, né? Eu tenho aqui ligantes diferentes para cada carbono. H e CH3, H e CH3 para cada ponta. Vamos lá. O composto simples é o hidrogênio. Os dois estão, ó, em cima. Se estão no mesmo lado, mesmo plano, aliás, são cis. Trans é quando eu tenho um em cima e um embaixo. Outro exemplo, opa, o C. Eu tenho aqui o composto diferente, ou o ligante diferente desse, ligante diferente desse. Pronto. É cis ou trans? Vamos lá. Do jeito que está escrito aqui, eu tenho um H embaixo, um H em cima. Trans. Outro exemplo. Nesse caso, eu terei que observar, eu não tenho, por exemplo, aqui não são iguais, ó, né? Eu terei que pegar o mais simples, o que tem a massa menor. Então, o que tem a massa menor, que no caso é o CH3 e o hidrogênio, né? Então, nesse caso, né, se eu for observar direito, a massa menor será desse e desse aqui. Então, se eu for observar o CH3, no caso, né, deixa o H para lá, porque o H não tem outro menor do que ele, os dois são iguais, ó. Então aqui será trans, CH3, CH3. Se eu for olhar pelo H, será cis, né, os dois no mesmo lado, ó, mesmo plano. Ok? Então cis e trans, se eu tiver aqui no caso em cima e embaixo, o menor, diga menor massa, mais simples.
é trans. Mesmo lado, ó, cis, trans. Aqui se eu for pegar o menor, esse e esse, tá do mesmo lado, ó, é cis. Se eu pegar esse e o menor aqui, ó, trans. Cis e trans tem a ver com as gorduras, que a gente vê muito, gordura trans, né, faz mal, prejudicar a saúde, né? Altas doses pode prejudicar a saúde. Gorduras, nós temos batata nos óleos, no biscoitos, né? Produtos industrializados, eles usam gorduras trans. Vamos aqui uma revisão rápida. Para ser isômero geométrico, eu tenho que ter o que? Dupla entre carbono e os ligantes diferentes, ó. A diferente de B, D diferente de E, A diferente de D, A diferente de B, né? E aqui mesma sentido, E e Z. Aqui é outro tipo de isômeros, nós não vamos entrar muito, que é em relação à isomeria óptica. Agora, a isomeria óptica, vamos lá. A condição principal para que ocorra isomeria óptica é ter um carbono assimétrico. Carbono assimétrico é aquele carbono faz 4 ligações. Carbono assimétrico é aquele carbono que os 4 são diferentes. Então eu tenho um carbono, as 4 ligações, as 4 ligantes, os 4 ligantes tem que ser diferentes. Isso é a isomeria óptica. Carbono assimétrico é aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Vamos lá. Por exemplo, o item A é um carbono assimétrico. Vamos lá, eu tenho um carbono, as 4 ligações, todos são o hidrogênio. Então está errado, tem que ser todos 4 diferentes. Item C, será que ele é isômero óptico? Vamos observar para cada carbono. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse carbono não pode ser porque tem a dupla. Presta atenção. Só os que têm ligações simples. Então, esse aqui não pode ser isômero geométrico. Esse pode ser. Vamos lá. Tem as 4 ligações. Mas eu tenho aqui H, H e H. 3 iguais. Se tiver 2 iguais, já era. Esse carbono ele não é assimétrico. Vamos para o próximo, vamos lá. Esse próximo carbono, ele possui 4 ligações. Ele possui uma ligação. O que está ligado a nessa ligação? Nós temos um CH3. Olha aqui. Essa outra ligação, nós temos OH. Opa, CH3, OH. Diferentes. Essa outra ligação, eu tenho essa parte aqui, ó, todinha. Então, essa parte aqui, ó, é diferente de OH e é diferente de CH3. E a última ligação, nós temos um hidrogênio. Ou seja, esse carbono, ele é um carbono assimétrico. Então, no caso, é isômero óptico. Então, o que é um carbono assimétrico? As 4 ligações são todas diferentes. Os 4 ligantes. Eu tenho um H para essa ligação, para essa outra eu tenho essa parte toda, que é diferente do H. Essa outra ligação, a terceira, eu tenho OH, diferente desse e daquele lá de cima. E CH3, que é diferente dos outros 3. O item B, eu tenho aqui um carbono. Ó, como isso aqui dá para você entender melhor. As 4 ligações, eu tenho o hidrogênio, Cl, que é o cloro, e a hidroxila, e CH3. Ou seja, todos 4 são diferentes. Então ele é isômero assimétrico. É ótimo. Vamos lá para o D. Esse carbono, vamos lá. Como é que você vai eliminar logo de cara? Se vier do lado do carbono 2, é porque são 2 iguais. Então já era. Eu tenho aqui essa parte toda ligada a ele. Tem a hidroxila. Eu tenho 2 hidrogênios. Esse carbono não é assimétrico. Esse carbono, opa, eu tenho só um hidrogênio.
Como se fosse aqui, ó, em cima. Eu tenho um hidrogênio, essa parte total, essa outra e essa outra aqui. Carbono assimétrico. Esse aqui também carbono assimétrico. Por quê? Eu tenho um hidrogênio, eu tenho a hidroxila, tem esses dois carbonos com o grupo funcional do aldeído e esse outro grupo. Esse aqui também é assimétrico. Esse assimétrico também, por quê? Um ligante, outro diferentes aqui tudo e só o H. Então o item D é assimétrico. Então o que é um carbono assimétrico? É aquele que possui as 4 ligações diferentes, ok? Então nós iremos, essa parte aqui de antípodas ópticos é de acordo com a luz, né, que está sendo um desvio de luz num plano da substância, se é para a direita ou se é para a esquerda, né? Então aqui não iremos, né, dar muita atenção à isomeria óptica. Isomeria óptica tem que ter o carbono assimétrico, ok? E esse negócio de destrógeno e levógenos é de acordo com o plano da luz, se é para a direita ou para a esquerda, ok? Então é importante, né, a gente saber sobre os compostos assimétricos ou a isomeria no total, né? Porque os isômeros ópticos, né, isômero que tem carbono assimétrico, eles possuem, né, algumas funções. No caso dessa talidomida, aqui é uma observação rápida. Talidomida era um medicamento que as mães, né, utilizavam, né, para enjoo, né, na década de 60. E a talidomida, ela possui um isômero. Que isômero é esse? O isômero onde o isômero dele são dois compostos diferentes. Um isômero é uma substância servia, né, para aquilo, a função, né, que era vendida nas farmácias, que era por enjoo, e o outro isômero que também fazia parte dessa talidomida era os fetos nasciam com deformações, né, ou seja, né, com os braços pequenos, pernas pequenas, né, algumas deformações, né, no físico como, né, mentais. Então a talidomida hoje em dia não usa-se mais esse medicamento devido ao isômero que existe nessa substância, nesse medicamento, que causava o efeito, né, das crianças nascerem deformadas, ou seja, né, tinha um isômero que fazia, né, isômeros são dois compostos, então um servia para o enjoo, mas tinha lá outro, né, que é isômero daquele que dava, né, as consequências eram essas, né? Algumas crianças nasciam, né, com deformidades, né, com braços pequenos, pernas pequenas. Hoje em dia, né, não usa-se mais, né, esse medicamento, né? Só uma informaçãozinha sobre o isômero, né, no dia a dia. No caso, a talidomida é um isômero óptico, onde uma parte do composto servia, né, para, né, o fim, né, que era para o enjoo na mulher grávida, e o outro isômero, as crianças nasciam com deformidades. Isso aconteceu na década de 60, né? Aí as pessoas não sabiam como que as crianças estavam nascendo e foi feito um estudo e viram que era um isômero na talidomida que era usada para o enjoo de mulheres grávidas. Então essa foi a isomeria geométrica, né? Agora iremos fazer uma atividade para depois uma avaliação parcial.